dizer que tudo começou na década de 50, quando eu e um grupo de amigos entrávamos por esta passagem para descer até o segundo salão por aquela fenda, correndo riscos, porque estávamos sempre pendurados no cobre e escondidos do proprietário, seu dono, proprietário da fazenda Bocanha, que nos permitia somente visitar a região e não gostava que nós entrássemos dentro dessa caverna. Aventuramos por diversos salões, até o terceiro salão, porque do terceiro em diante não havia condições de descer, porque as cordas não atingiam, eram altas, muito profundas e escuro demais, e nós tínhamos medo. Muitas vezes cortava os pés nas formações, nos estalactites, nos elactites, e isso nos fazia voltar do terceiro salão. Hoje, com toda essa estrutura que tem dentro da gruta, os nossos condutores acompanham nossos turistas com toda segurança para visitar o terceiro e quarto salão, que estão repletos de maravilhas, que são os estalactites, as colunas, os elactites e muitas outras dessas formações que dia a dia nos surpreendem. São esperiotemas raríssimos. Isso nos chama a atenção não só a nós, residentes em Sete Lagoas e na região, como pessoas que visitam de todas as partes do mundo e ficam maravilhadas com essas formações. Isso é uma parte da minha vida. Uma grande parte, que são 48 anos que já se passaram e eu ainda estou aqui tendo a oportunidade, esse prazer que Deus me dedica de continuar admirando sua obra, a Gruta Rei do Mato. É um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Victor Luiz, eu sou guia da Gruta Rei do Mato, estudante de turismo. A gruta foi aberta de estação de 22 de outubro de 1988. Ela tem 220 metros de extensão, percorridos sobre uma passarela, atingindo uma profundidade máxima de 48. Então peço a vocês que me acompanhem nessa visita desse local maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro salão da gruta, que é o menor e mais baixo dos salões. Os outros salões são mais amplos e esse salão é denominado Salão da Couve-Flor. Nome Salão da Couve-Flor devido ao formato da rocha nesse local. Esse formato se dá devido ao escorrimento de água sobre a rocha, que vai ocorrer uma reação química com a retirada e cristalização da calcita. A cor das tonalidades, a única tonalidade que não é natural é o verde. O verde são os musgos que se desenvolvem devido a um calor gerado pela iluminação. As demais tonalidades são todas naturais. E agora vamos apreciar novos espeleotemas mais à frente. Aqui nós vamos apreciar as formações denominadas de travertinos, que são essas ondulações na rocha, e aqui a gente denomina de microtravertinos, por serem ondulações bem pequenas. A gente vai estar apreciando macrotravertinos mais abaixo. Essas formações se dão devido ao movimento da água sobre a rocha. Então, com o movimento, a água vai tirando pequenas partículas da rocha calcária e também partículas que vão escorrendo sobre a rocha e se acumulam nesse local. São pequenas represas formadas pelo movimento da água. E agora a gente vai estar descendo e continuar a nossa viagem. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo salão, que é denominado Salão dos Blocos Desabados. Esses blocos mais acima, dão o nome de salão. O desmoronamento ocorreu naturalmente no processo de formação e acomodação da gruta. E hoje esses blocos estão perfeitamente acomodados. E aqui mais à frente, eu tenho essa formação, eu lhes mostrar, que é uma estalagmite. A estalagmite é uma formação calcária que se desenvolve do solo em direção ao teto. Isso se dá por gotejamento. Então, à medida que vão ocorrendo os gotejamentos, cada gota vai trazendo pequenas partículas da rocha calcária
que, quando depositadas ao solo, vão começar a então se erguer uma formação. E mais à frente eu vou estar mostrando para vocês mais espeleotemas. Estamos visualizando agora a formação mais acima, denominada de cascata cortina de calcita. Mesmo processo de formação da couve-flor, por escorrimento de água, ocorrendo uma reação química com a retirada e cristalização da calcita. E aqui a gente consegue perceber o brilho mais intenso, característico da calcita sendo retirada e cristalizada. Então, mais acima há o gotejamento com escorrimento de água, e o formato aqui será semelhante à da formação mais ao alto. A gruta é toda dotada de uma infraestrutura para recebimento do visitante. O acesso é feito por uma passarela de estrutura metálica, sempre com um guarda-corpo de 1,20 m. São 220 metros de extensão e uma profundidade máxima de 48. Também se encontra o sistema de no-break e de telefones no interior da gruta. Aqui nós estamos no terceiro salão, que é o mais amplo dos salões, denominado de salão principal. São mais ou menos 110 metros de extensão desse salão, e a gente consegue visualizar a imagem de estalagmite, de estalactites e até mesmo de colunas desse local. Aqui no terceiro salão a gente também consegue visualizar formações curiosas, como é o caso dessa formação, que se assemelha bastante com um castelo de figura posicionada de cabeça para baixo. Além desse castelo, eu vou mostrar para vocês também uma formação que se assemelha com um animal, que é a formação que se assemelha com um sapo, também posicionado de cabeça para baixo. Sapo e o castelo são todas formações calcárias originadas devido aos gotejamentos. Estamos na galeria das estalactites, das pontes quebradas. Essas formações tiveram suas pontes quebradas por vandalismo antes da cruz ser aberta de habitação. Então, nesse local entravam pessoas com códigos na tela, ambiente completamente escuro, e devido ao brilho da ponta dessas estalactites, eles estavam quebrando e levando a cidade para estar tentando vender, achando que tinha algum valor comercial. E aqui eu tenho a formação denominada de lago suspenso. É uma represa formada por travertinos, que em épocas de chuva mais intensa fica com um nível bem alto de água, como se fosse uma grande lagoa mesmo. E também nesse local a presença de um estalactite, que devido ao formato e à tonalidade é comumente chamada de cenourão. A tonalidade é por ter uma concentração maior de óxido de ferro. Ainda na extensão do terceiro salão, salão principal, a gente vai estar encontrando um local que é um túnel, um pequeno túnel de aproximadamente 15 metros, adentrando na rocha, que é denominado de buraco da cobra. Nome devido ao fato que no final desse túnel encontra-se um subfóssil de uma cobra, mais ou menos 70 centímetros, denominado subfóssil por ainda existir algumas partículas que não se fossilizaram. Segundo os dados dos arqueólogos, esse processo data de 5 mil anos e faltam mais 1.000 para se tornar um fóssil propriamente dito. Aqui continuamos nossa viagem ao centro da Terra com essa formação mais na frente de um esferopênio denominado de estalagmite, uma formação que do solo se desenvolveu
a ponto de chegar a tocar com as pontas das estalactites mais ao alto. Processo denominado, chamado de coluna, e também tem essa formação de uma estalagmite com um formato bem interessante, muito bonito dessas formações, e também ainda mais ao fundo e ao alto, a gente consegue perceber uma formação também do espelhotema de estalagmite que se assemelha com uma imagem. Agora vamos ver mais detalhadamente a imagem que comumente pelos próprios visitantes é denominada de papa premissão. É a formação de uma estalagmite e, devido ao seu aspecto, recebe essas denominações. Agora vamos então visitar o quarto e último dos salões, denominado Salão dos Castelos, devido ao formato dessas grandes estalagmites mais na frente, e Salão das Raridades, devido ao fato de nesse local serem encontrados tipos de formações muito raros, não somente em grutas do Brasil, mas também em grutas de todo o mundo. Vamos agora então apreciar as primeiras raridades, que são os electites. Electites são tipos de formações que se desenvolvem desordenadamente, não respeitando a lei da gravidade. Os turistas costumam achar que é algum capim, alguma raiz, qualquer tipo de vegetação. Na gruta não há nada vegetal, são todas formações calcárias. Outra raridade é essa estalactite mais ao alto, que é a maior estalactite da gruta. Na gruta predominam grandes estalagmites, que tem sua estimativa que seu peso seja aproximadamente 1 tonelada. E também é fator de raridade ela ser constituída de mais de uma ponta. Outra formação considerada como raridade também é de uma estalactite, aquela formação mais ao alto, que devido ao seu formato e também ter dois processos de desenvolvimento. O processo normal de estalactite, formação vinda do teto, e o processo de escorrimento de água, que a gente denomina de cascata e cortina. E as principais raridades aqui na gruta são essas duas colunas, formação de estalagmite, que se desenvolveram a ponto de tocar com as pontas das estalactites mais ao teto. O principal fator de raridade é o seu perfil. Elas têm um diâmetro médio de 30 centímetros e uma altura de mais ou menos 15 metros. Só são encontradas colunas semelhantes a essas em Altamira, na Espanha. São duas aqui na Gruta Rei do Mato e uma em Altamira, na Espanha. Então são as principais raridades em termos de gruta, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo. Então aqui a gente termina a nossa viagem ao centro da Terra, conhecendo as belezas da Gruta Rei do Mato.
Essa região bonita onde nossa cidade está inserida, ela foi talvez conhecida por primeiro pela bandeira de Fernão Dias Pais, que alguns dizem ainda Pais Leme. Essa bandeira, lá pelos idos de 1677, como registra o professor Carlos Góes, né, segunda metade do século XVII, essa bandeira chegou a essas paragens, e aí se deu, bem próximo daqui, aconteceu aquela diáspora, aquela, digamos assim, uma revolução interna na bandeira, quando o filho natural de Fernão Dias Pais Leme, ele provocou uma rebelião justamente por amor ao pai, ao que parece, porque já bastante debilitado, Fernão Dias já sonhando, acordado, né, com aquela febre do sertão que o acometia por várias vezes já, ele sonhava ter encontrado as esmeraldas ou estar próximo delas, e então o filho resolveu que ele deveria voltar a São Paulo e desistir da empresa, dessa busca das pedras verdes. Então todo mundo sabe do fato de quando ele disse que quando uma índia que estava na bandeira fazia parte, talvez em troca de sua própria libertação, essa índia diz que vai contar ao Fernão Dias que seu próprio filho, não, ela diz que alguém da bandeira está tramando contra ele, querendo que ele volte, que a bandeira seja dissolvida. E ele então, com todo o poder que lhe era dado, né, se sentia poderoso, ele declarou morte para quem quer que fosse o criador daquela ideia de voltar. Então ele diz que seja quem for, morrerá. E aí, quando fica ciente de que é o seu próprio filho, ele cumpre a palavra, então manda matar o próprio filho. E aqueles que eram a favor, não é, do Garcia Paes, do seu filho, Garcia Paes, eles são banidos da expedição e ficam por aqui. É quando a gente tem notícia da formação, lá no longínquo, naquela época distante daqui, o bairro da Várzea. Não é? Começou lá a Várzea do João Correia, com as primeiras casinhas choupanas, justamente desse povo saído da rebelião. Um pouco mais tarde, já no século XVIII, né, no iniciozinho do século XVIII, o João Leite da Silva Ortiz, que era sobrinho do Fernão Dias, ele, depois de rejeitar a Sesmaria, onde é Belo Horizonte hoje, é o mesmo fundador de lá, fundador daqui, o João Leite adquire a Sesmaria das Sete Lagoas, a coroa portuguesa lhe cede as Sesmarias, para beneficiar, é claro, né? E colonizar o lugar, desbravar isso aqui. É tido na história como o descobridor e povoador das Sete Lagoas. Uma das coisas importantes é que Sete Lagoas, dando assim um salto, né, na história, depois de ser fazenda, ser arraial, ela passa a ser passagem obrigatória para os currais da Bahia. A gente sabe também que é descoberto lá o diamante do Tejuco, diamantina. Então, é quando vem para Sete Lagoas o alferes da Cavalaria Montada de Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele ficou aqui 1 ano e 3 dias, pelo menos, de 2 de maio de 1780 a 5 de maio de 1781, 1 ano e 3 dias. Ele fazia aqui o seu pouso periódico, né? Quer dizer, vasculhava a região, vigiava, era um fiscal da coroa, mas voltava, tinha aqui o seu pouso. Sobre a construção desta casa.
Cimento armado? Não havia. Nem sequer havia o cimento. Então a gente vê a madeira local, a madeira da região, sendo um instrumento, sendo o material, o principal material empregado aqui. Nós podemos ver, por exemplo, no corte lá da parede, que é interessante ter deixado esse corte na parede para mostrar como eram verdadeiros engenheiros os nossos antepassados, sem faculdade, sem universidade. Nós temos lá, depois de colocar numa vala, não pedras, não concreto armado e vigas de ferro, mas madeira deitada aí, a estrutura toda feita em madeira, nós vemos que são usados na vertical troncos de palmeira da região aqui. Na horizontal, vem lá a madeira também da região, cambotá, camboatá, tamboatá, tamboatã, nome indígena que não dá assim para ter uma pronúncia precisa. Ele é trançado cruzando com o coqueiro, com a palmeira da região. Para ligar onde forma a cruz, a cruzeta, eles passam aquele cipó bonito que nós vemos nas estradas, cipó de São João. E um detalhe, cortado na minguante, né? Trançavam, amarravam com o cipó de São João e depois é que vinham colocar o barro, um de lá e outro de cá da parede, né? da futura parede, jogando ao mesmo tempo o barro. Como era feito esse barro? Ora, primeiramente, terra de formigueiro, porque já vinha antecipadamente trabalhada com a liga, né, que a formiga oferecia para o homem, economizando-lhe o trabalho. Também um pouco de areia, isso era imprescindível. E a característica da época usada nas construções, não só para caiação, mas um pouco do estrume bovino, para dar liga, mais liga. Jogavam de cá, jogavam de lá, e olhe bem, de 1711 a 1750, estamos aí diante de uma parede bicentenária, quase tricentenária, que está de pé. Claro que há lugares aí restaurados, mas a base, a original, está aí, né? O primitivo está assegurado. Nosso acervo é bastante rico e temos aqui mais de 800 peças catalogadas. Nós temos algumas curiosidades. Por exemplo, a palmatória, usada para disciplinar os escravos. Nós vemos uma prancha do Debré. Uma das pranchas do Debré, o Jean-Baptiste Debré é aquele desenhista, pintor. Não havia fotografia, ele retratava em bico de pena, não é? As cenas que viu quando veio com Dom João VI. E ele mostra, numa das pranchas, uma sapataria, um português sapateiro com 3 escravos trabalhando a sola, fazer sapatos, fazer celas, sei lá mais o que, da época, né? Tinha que ser polivalente. Então, um escravo está aqui de joelhos, estendendo a mão direita, e ele vai aplicar bolos com a palmatória na mão. Os dois assistem passivamente, enquanto que o castigado ou disciplinado curva a sua cabeça, né, e vai aguardar os tais bolos que deviam doer muito porque eram feitos, a palmatória já apresenta 5 buraquinhos e por ironia, em forma de cruz, né? É uma coisa, um ritual muito esquisito, né? Que infelizmente passou a escola, passou as salas de aula do magistério e os lentes ou mestres, professores antigos, muitos deles usaram para disciplinar alunos e às vezes até acobertados pelos pais. Os pais diziam: fulano tal professor não é tão bom assim porque ele nem usa palmatória, é preciso ser mais enérgico para os alunos terem respeito. Mas batiam na palma da mão, palmatória, palma da mão. Batiam puxando, porque nesses buraquinhos, os 5 buraquinhos, havia a entrada de ar
e saída de ar, quando batia com essa maneira tão brusca, com muita força, ficavam 5 bolhas na palma da mão do disciplinado. Então nós vemos isso aí, e graças a Deus nós não temos, além de escravos, assim, pelo menos que a gente possa dizer ostensivamente, não temos mais escravos no Brasil. E na sala de aula, isso também não é presença mais, né? Outra coisa também, assim, que o nosso escravo local, como por esse Brasil afora, nosso escravo foi vítima, foi da mordaça. A mordaça, que era trancada, a chave, não é? Aqui atrás, na nuca. A mordaça ainda era até, assim, mais ou menos, como que eu posso dizer, razoável, um castigo razoável, porque às vezes era a máscara no rosto inteiro, com os buraquinhos somente para os olhos. Por que usavam? Para que usavam? Bom, o escravo conversou demais, contou um segredo da casa grande, um segredo dos senhores, não eram patrões, eram senhores, né? Contou algum segredo, alguma coisa de reserva, a filha do senhor, isso. Eles souberam que houve uma fofoca, uma arenga, então agora você não vai conversar, nem comer, nem beber de castigo, trancavam o escravo. Foi plantar amendoim e comeu alguns bagos enquanto plantava ou colhia. Chupou cana quando estava cortando para mandar para o alambique, mandar para o engenho. Então a mordaça era muito usada. Temos as algemas, muitos tipos de algemas, mas uma que mais torturava era esse tipo de algema conjugada, que obrigava o escravo, ou a escrava, aqui parece mais feminino porque um punho menor, não é? Mais magrinho, obrigava a ficar nessa posição, essa algema conjugada ou geminada, obrigava a uma posição que em si já era uma tortura, ainda com esse ferro pesado, atando as mãos, os punhos, né? Temos também a gargalheira, um colar de ferro, verdadeira tortura e castigo. Era usado em torno do pescoço, também trancado, e amarrado não, juntavam isto a uma corrente. Nós temos uma amostra. A corrente, às vezes, levava vários escravos, um unido ao outro pela corrente, né? Um bando de escravos, geralmente aqueles que tentaram anteriormente uma fuga. Então agora vão ser vendidos ou vão ser transportados de uma a outra fazenda, de um trabalho a outro, para não ocorrer o perigo da fuga. Isso aqui trancado e pesando sobre o pescoço, né? Uma das piores torturas, de tudo que nós já estudamos, já pesquisamos, uma das torturas mais cruéis que a gente pode ver é quando usavam o tronco viramundo. Nós temos 2 diferentes. O tronco de ratoeira ou viramundo. Por que ratoeira? Por que ratoeira? Fugia um bando de escravos. Não fugia um só. Fugia lá um grupo de 2, 3, 5 mais escravos. Tudo combinadinho, lá pelas madrugadas ocorria a fuga. Quando a fuga era notada e constatada, saíam em carroças, levando geralmente um outro escravo também, um outro negro, né? Mais bem aquinhoado por traição aos irmãos ou qualquer coisa, ele saía levando os troncos de ratoeira. Quando encontrava o primeiro, trancavam aqui, as pernas aqui e os braços nesses 2 menores aqui, esses dois vasos menores. Ele ficava trancado aqui como um rato. Fica aí, seu rato, que nós vamos procurar os seus colegas. E vai dizendo logo para que lado eles fugiram. Não é? Então, às vezes, ele preso aqui, completamente dobrado sobre sua própria coluna vertebral, trancado, sem possibilidade nenhuma de fuga.
nem de se mexer. Ele confessava, foram para aquele lado, muitas vezes, ou então morria apanhando ali. A gente ouve falar que muitas vezes, o Edson Carneiro, no seu livro que fala dos castigos escravos, castigos e torturas, ele diz que às vezes ainda temperavam com pimenta malagueta aquelas feridas das costas, iam batendo e deixavam o sujeito ali. Bom, ocorria muitas vezes que as feras vinham, as formigas também, insetos, né? Torturar mais ainda o prisioneiro. Agora eles iam marcando o caminho, o que estava recolhendo, ou os que estavam recolhendo os escravos, iam marcando o caminho na direção do seguinte, para na volta retirar daqui e pôr aquela argola que nós mostramos, né? Agora sim, vocês vão ficar presos, unidos um ao outro, e nós vamos a cavalo, de carroça, vocês vão a pé. Seja lá qual for a distância, vocês irão a pé. Então, nós podemos perceber aqui como a tortura era grande, porque a posição, quem fabricou isso aqui não tinha mesmo noção nenhuma de humanidade, ou então foi cabeça dura. A posição seria essa, né? O outro que nós temos, os braços poderiam ficar assim, um ao lado do outro, né? Mas aqui tem que ser numa posição terrível. E eu acredito até que havia coisa um pouco pior, sabe? O ferro de marcar peças, por exemplo, ainda é comum a gente ver nas fazendas de criação de gado, né, o gado ser marcado com ferro em brasa. Então coloca-se numa fogueira o ferro para aquecer, e quando ele é todo brasa, ardendo, vão colocar no boi, no animal, hoje em dia. Isso era feito no escravo, na coxa geralmente, às vezes no braço, e quando aquele escravo já fugiu muitas vezes, vamos marcá-lo com as nossas iniciais. Aqui nós vemos um J e um C, né? Se a gente colocar assim, dá para ver direitinho, JC. Então, marcar lá o Joaquim da Costa ou qualquer outra coisa, qualquer outro nome, nós vamos agora, de agora em diante, você é peça marcada no rosto, por exemplo, fugitivo, será devolvido porque as iniciais da gente estão aí. Eu creio que o mundo melhorou muito, a gente sempre diz isso aos alunos que aqui visitam, aos crianças e adolescentes, o mundo não está tão pior, porque nós aqui em Sete Lagoas tivemos tudo isso e isso já não acontece mais. Para amenizar um pouquinho, porque isso é um estudo pesado, vamos mostrar uma coisa bonita de Sete Lagoas. Música. Sete Lagoas teve várias bandas no início do século XX e registradas a partir do século XX, finalzinho, né, do século XIX, início do século XX. Eram várias bandas constituídas de elementos de uma mesma família. E é muito curioso ver como esta aqui como pode um senhor, um pai de família, aqui, o João Fernandino de Andrade, congregar seus 8 filhos em torno de um mesmo ideal. Então é o pai e 8 filhos. E essa banda, que se chamava Banda Irmãos Fernandino, ela foi assim um orgulho de Sete Lagoas, e ainda o é. Na história a gente tem assim grande alegria de relatar esses fatos, né? Guardamos aqui os instrumentos que pertenceram a ela, alguns instrumentos. E aqui, por exemplo, é um dos instrumentos que nós temos, original, né, da banda, que lá para 1905, 1906, alegrava as festas da Igreja Católica, que era a única crença do povoado e da cidade que se iniciava. Além disto, tocavam em todas as festas folclóricas, a famosa festa do Escorrega, e ainda nos teatros e depois cinema mudo também, né? A banda sempre animava o povo. E aqui na Praça Tiradentes, eles tinham o seu coreto para alegrar os domingos, as manhãs de domingo. Voltando aí à fotografia,
nós temos aqui João Fernandino de Andrade, como nós dissemos, e o João Fernandino de Andrade Júnior, esse filho dele. Esse foi o expoente máximo da música em Sete Lagoas. E premiado por Dom Pedro II, ele recebeu um segundo lugar do Brasil em pintura e o primeiro lugar do Brasil em música. Então, o João Fernandino de Andrade deixou páginas e páginas musicais, não só em Minas, não. Rio de Janeiro, outros lugares conhecem sua música e a executam. Sete Lagoas, com seus 210 mil habitantes, tem uma economia bastante diversificada e hoje ela é caracterizada especialmente pela indústria automobilística. Vale notar também que a cidade dispõe da terceira mais importante bacia leiteira de Minas Gerais. Evidentemente que é na área do turismo que vem tendo um crescimento mais acentuado e é nessa área que a gente vem observando ultimamente grandes investimentos. Primeiro, pela necessidade imediata de criação de empregos e geração de renda. E segundo, porque, sendo o turismo o negócio que mais cresce no mundo, é importante que a cidade se prepare, e Sete Lagoas vem se preparando para receber cada vez mais e melhor o turista. Nós dispomos hoje, por exemplo, na área cultural, de 3 museus que têm uma grande visitação e que são atrações permanentes, que é o Museu Histórico da cidade, o Museu do Ferroviário e o Museu do Topeiro. É evidente que a cidade dispõe no turismo, como já disse, da Gruta Rei do Mato, do Circuito das Lagoas, do Parque da Cascata e vem também desenvolvendo um intenso trabalho para cada vez mais potencializar o turismo rural. Na área cultural, Sete Lagoas também vem mantendo um calendário de grandes atrações, com a realização de festivais, de espetáculos de dança, teatro, exposições de artistas plásticos, mas é evidentemente na área da cultura popular que a cidade faz um trabalho que nós reputamos da maior importância, porque é a manutenção de grupos de cultura popular funcionando. Por exemplo, nós temos 42 folias de reis, 21 guardas de Congo e todas essas manifestações que, referindo-se à cultura negra, à cultura regional, é um motivo permanente de atração e de permanente colaboração com a pesquisa e com a realização de espetáculos que resolvem sempre projetar cada vez mais essa manifestação na cultura nacional. Sete Lagoas também vem se projetando como um importante centro regional de ensino superior. Nós temos 5 centros de ensino que oferecem 18 cursos e atendem a cerca de 6 mil alunos. Evidentemente que a referência maior é a Fundação Educacional Monsenhor Messias, que mantém 18 cursos e 3.500 alunos. Na área do turismo e da cultura, Sete Lagoas está se preparando também para a implantação do Memorial Zacarias, que é uma homenagem ao Trapalhão, que nasceu em Sete Lagoas. Nós temos certeza de que, além de preservar a memória desse grande artista, esse centro também será um ponto de atração de turistas. Mas é também o objetivo valorizar cada vez mais as nossas manifestações de cultura popular, porque são coisas inéditas, são manifestações absolutamente regionais e temos certeza que há um interesse muito grande do turista, do visitante, para tomar contato e conhecimento dessas manifestações.